Primeira história: a Floresta do Silêncio, onde nem os lobos uivam. No coração gelado da Sibéria, há uma região conhecida apenas por um nome sussurrado entre os moradores mais antigos, Moukova Les. É uma floresta densa, onde os troncos das árvores parecem se contorcer contra o céu como ossos fraturados tentando escapar do solo. Lá, não há trilhas marcadas, nem sinais de civilização. Não há sequer o canto de pássaros ou o som do vento entre as folhas. A floresta, dizem os locais, é morta por dentro. Ou pior, viva e faminta. Desde os tempos soviéticos, Moukova Les é evitada. Relatos de desaparecimentos começaram em 1938, quando um grupo de jovens do Komsomol, a Liga da Juventude Comunista, foi enviado para mapear a área como parte de um projeto de expansão ferroviária. Eles nunca retornaram. Uma busca foi iniciada semanas depois, e o que encontraram congelou o sangue até dos oficiais mais endurecidos, barracas rasgadas de dentro para fora, diários interrompidos por rabiscos frenéticos e uma única frase repetida várias vezes nas páginas finais. Ela observa. Ela ouve. Não respire. Durante anos, o governo abafou os casos. Mas após o colapso da União Soviética, surgiram documentos e gravações esquecidas nos arquivos da KGB. Um deles era um áudio incompleto, supostamente gravado por um operador de rádio militar que se abrigava numa das torres de escuta próximas à floresta. A fita começa com chiados e sons de passos. Depois, um sussurro tênue. Algo está aqui e não faz sombra. Em 1993, uma expedição independente liderada pelo geólogo Alexei Burkov foi organizada com o apoio de uma universidade local. O objetivo era investigar possíveis depósitos minerais naquela região inexplorada da Sibéria. A equipe era composta por 6 pessoas, cientistas, alpinistas e um cinegrafista. Eles entraram em Moukova Les no dia 12 de agosto. As últimas imagens da câmera foram encontradas congeladas dentro do case do cinegrafista, recuperado meses depois a mais de 80 quilômetros da área inicial, em um penhasco sem acesso lógico. O conteúdo, porém, jamais foi divulgado ao público. O que se sabe é que, nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Mas ao 5º dia, os vídeos mostram membros da expedição acordando em pânico durante a noite, reclamando de um som que ninguém mais conseguia ouvir. Um zumbido grave e contínuo, como um lamento vindo das raízes da floresta. No 6º dia, um dos pesquisadores desapareceu. No 7º, outro foi encontrado sem olhos, mas sem nenhum sinal de violência ao redor do corpo. Apenas um detalhe chamava a atenção. A pele de sua face estava enrugada, como se algo tivesse sugado sua vitalidade, mas não seu sangue. Alexei Burkov, o líder da expedição, foi o único a ser encontrado com vida, meses depois, vagando por uma vila a 200 quilômetros da floresta. Estava desnutrido, desidratado e mentalmente instável. Passou o resto da vida em uma instituição psiquiátrica, onde repetia incessantemente: a floresta sussurra o nome que você esconde. Ela escuta sua respiração. Ela entra em seus sonhos. Curiosamente, nos anos seguintes, pesquisadores russos tentaram geolocalizar a Moukova Les usando satélites, mas as coordenadas sempre pareciam mudar levemente, como se a floresta não ocupasse um ponto fixo no mapa. Há rumores, inclusive, de que ela só aparece para quem carrega culpa ou medo dentro de si, como um organismo que se alimenta da fraqueza humana. Lendas locais contam que a floresta era, na verdade, o local de um antigo ritual praticado por uma seita esquecida dos povos urálicos, anterior até mesmo ao xamanismo siberiano. Acreditava-se que ali vivia um espírito chamado Velna, a mãe dos silêncios, uma entidade que odiava o som e punia qualquer um que perturbasse sua morada com gritos, canções ou orações. Para aplacá-la, os membros da seita arrancavam a própria língua e a enterravam entre as raízes das árvores mais antigas. Alguns historiadores chegaram a encontrar ossadas com essas características, crânios intactos, mas sem maxilares ou ossos linguais. Hoje, militares evitam a área. Até caçadores e nômades que vivem nas bordas da floresta se recusam a se aproximar. Dizem que os animais não entram, que nem os lobos uivam ali.
Apenas os sons da própria mente ecoam, como se as árvores fossem espelhos sonoros, amplificando os piores pensamentos de quem se atreve a cruzar suas fronteiras. E o mais perturbador é que, segundo alguns relatos recentes, a floresta parece estar crescendo. Ano após ano, novas árvores surgem em áreas antes estéreis, como se ela estivesse se espalhando, procurando novos nomes para sussurrar, novas respirações para ouvir. Então, se um dia você encontrar uma trilha esquecida em meio à neve, onde até o vento parece se calar, volte. Volte antes que o silêncio te escute primeiro. Segunda história: o fantasma de Kadishan, a cidade fantasma que ainda respira. Após o colapso da União Soviética, centenas de cidades mineradoras foram abruptamente abandonadas, engolidas pelo frio e pelo silêncio. Uma delas, perdida na vastidão da Sibéria Oriental, é Kadishan, um nome que, em língua indígena, significa algo próximo de Vale da Morte. O que antes era um lar para milhares de trabalhadores se tornou, em poucas décadas, um monumento congelado ao esquecimento. Mas quem passa por lá hoje garante, algo ainda expira entre os escombros. A cidade foi construída às pressas durante a Segunda Guerra Mundial, erguida ao redor de minas de carvão para abastecer o esforço de guerra soviético. Nos anos 80, com o fim da demanda, o lugar começou a definhar. Após uma explosão em uma das minas e a queda do regime soviético, o Estado decidiu que não valia mais a pena manter a cidade. As famílias foram removidas em massa em caminhões militares. Em 1996, Kadishan estava, oficialmente, morta. Oficialmente. Em 2011, um documentarista russo, chamado Alexei Sidorov, decidiu visitar a cidade para registrar o que restava. A estrada até lá é quase intransitável, e os sinais de civilização vão desaparecendo gradualmente até que tudo ao redor é neve, pedra e silêncio. Ele viajou com um drone, uma câmera de visão noturna e um gravador de som ambiente. O que ele registrou jamais foi transmitido na íntegra. A primeira noite foi tranquila. Ele acampou em uma antiga escola abandonada. Apesar do frio extremo, Alexei comentou em seu diário que o silêncio absoluto da cidade era ensurdecedor. Mas a partir da segunda noite, coisas começaram a mudar. No topo de um dos edifícios, ele viu luzes, não lanternas, mas janelas que se acendiam por dentro, uma após a outra, como se alguém estivesse acendendo interruptores em sequência. Ele gravou. Tentou investigar no dia seguinte, mas os andares superiores estavam inacessíveis. Escadas desabadas, portas emperradas pelo gelo e marcas de ferrugem nas paredes que pareciam recentes. No terceiro dia, ele usou o drone para sobrevoar a área. Às 3h17 da madrugada, as imagens captaram uma figura no meio da praça principal. Estava de pé, imóvel, olhando para o céu. Ao aumentar o zoom, percebeu-se que ela usava um casaco militar da era soviética, com uma insígnia que já havia sido desativada na década de 70. A imagem ficou turva por alguns segundos. Quando voltou, a figura havia sumido. O que mais intrigou Alexei foi o áudio que seu gravador captou durante a noite. Vozes, sussurros em russo, misturados com ruídos mecânicos, como se uma velha sirene de evacuação estivesse tentando soar, falhando em meio a um chiado metálico. Ao filtrar os ruídos, ele identificou uma frase repetida. A evacuação é temporária. Retornaremos em breve. Mas ninguém retornou. Ou deveria ter retornado. Quando Alexei voltou para Moscou, estava visivelmente abalado. Não quis divulgar o material completo. Disse que algumas cidades não aceitam ser esquecidas. Que Kadishan não era apenas uma ruína soviética, era uma memória viva. Uma cidade com saudade de seus moradores. E, como todo ser que sente saudade, ela chora à sua maneira. Em 2018, um grupo de exploradores urbanos tentou replicar a expedição. Um deles desapareceu sem deixar rastros. Os outros dois relataram que, durante a noite, portas se abriram sozinhas e escadas que pareciam destruídas estavam intactas, como se a cidade se reconstruísse por dentro, apenas para confundi-los. Hoje, dizem que,
Se você entrar em Kadisha entre os dias 22 e 24 de outubro, data da explosão que condenou a cidade, poderá ouvir passos nas calçadas cobertas de neve, ver sombras passando por janelas do 5º andar, com sorte ou azar, ver as luzes se acendendo uma a uma, como se alguém tivesse voltado para casa. Talvez Kadisha nunca tenha sido totalmente abandonada. Talvez ela esteja apenas dormindo. Ou esperando. Terceira história. Laboratório 12, onde o soro da imortalidade deu errado. Existem lugares no mapa russo que parecem esquecidos até pelo tempo. Zonas tão remotas, tão inóspitas, que até os satélites têm dificuldade em captá-las com clareza. Um desses locais, cravado no gelo permanente do Círculo Polar Ártico, era conhecido apenas por um codinome entre oficiais da inteligência soviética, Laboratório 12. Oficialmente, nada ali jamais existiu, mas rumores insistem. E alguns documentos, rasgados e meio carbonizados, vieram à tona após a dissolução da URSS. Esses fragmentos falam de um projeto secreto, iniciado em 1957, com um objetivo tão audacioso quanto perverso: prolongar a vida humana indefinidamente. O projeto teria começado como um braço clandestino do Instituto de Pesquisa Médico-Militar, especializado em testes de resistência ao frio extremo. O que ninguém fora dos círculos mais fechados sabia é que ali, no subsolo congelado de um bunker sem nome, cientistas estavam testando variantes de soro regenerativo em prisioneiros políticos, soldados desertores. Os relatos que sobreviveram falam de um líquido levemente fluorescente, armazenado em cápsulas lacradas a vácuo. O composto era injetado diretamente na medula espinhal dos pacientes. Nos primeiros dias, os efeitos pareciam milagrosos: aceleração da cicatrização, resistência aumentada ao frio e até reversão de lesões internas. Mas então, eles paravam de dormir. As cobaias humanas começavam a apresentar sintomas de insônia total, acompanhada por surtos de ansiedade e agressividade crescente. Muitos alegavam sentir algo dentro deles acordando, como se o corpo estivesse se defendendo da morte a qualquer custo, mesmo que à custa da sanidade. Em um relatório datado de 1962, o nome de um dos principais cientistas aparece riscado com violência. O trecho restante diz apenas: paciente 12 demonstrou regeneração celular completa após exposição a temperaturas letais, mas recusa-se a se comunicar. Está em pé há 93 horas, encarando o espelho. Pede para morrer, mas não morre. Disse que, após esse episódio, o laboratório 12 foi lacrado. A entrada coberta por gelo e concreto armado, mas não destruído, não evacuado, apenas selado. Décadas depois, em 2004, uma expedição militar da nova Federação Russa foi enviada à região para instalar sensores sísmicos. Uma das equipes relatou sinais de estruturas metálicas sob o gelo. Curiosos, cavaram até encontrarem uma escotilha de aço enferrujada, com inscrições em cirílico que diziam: "Não abra, eles ainda estão vivos." Os militares não acreditaram. 3 dos 6 soldados desceram por um túnel estreito, seguindo por uma escada metálica coberta de gelo. A comunicação por rádio foi cortada em menos de 5 minutos. Os outros tentaram seguir atrás, mas foram barrados por um cheiro insuportável de ferrugem e carne apodrecida. Quando finalmente decidiram puxar os 3 de volta, encontraram apenas um, o tenente Yuri Chernov. Estava nu, os olhos arregalados, murmurando algo entre dentes quebrados. Eles não morrem. Eles não morrem. Yuri foi hospitalizado e isolado. Em menos de 72 horas, seus sinais vitais desapareceram. O corpo foi declarado morto. Mas no 4º dia, uma enfermeira entrou para preparar o transporte do corpo e o encontrou em pé, encostado na parede, com os olhos totalmente negros. O segurança do hospital relatou que ele se moveu como se não tivesse ossos e que a única coisa que dizia era: "Ainda estou no escuro." O governo abafou tudo. Disseram que o soldado jamais existiu, que a missão era apenas uma instalação de rotina. Mas alguns dos oficiais que participaram da operação nunca mais foram vistos. Outros morreram em circunstâncias estranhas.
suicídios, acidentes inexplicáveis, colapsos cardíacos em pessoas jovens e saudáveis. Atualmente, pesquisadores independentes tentam localizar os restos do Laboratório 12. Mas o gelo da região se movimenta, cobre trilhas, distorce a paisagem. Alguns dizem que o local em si anda sob o solo, como se tivesse vontade própria. Outros acreditam que os sobreviventes do experimento nunca deixaram o bunker, que ainda estão lá embaixo, regenerando-se infinitamente, implorando por um fim que o soro jamais permitirá. E, de tempos em tempos, turistas ou caçadores locais relatam ver figuras vagando no horizonte branco. Corpos que não se protegem do frio, que não tremem, que não sangram, apenas caminham, procurando, esperando, como se quisessem compartilhar o dom da imortalidade, ou a maldição dela. Quarta história: os arquivos rasgados do Instituto Pavlov. O que resta da mente quando ela é aberta à força? O Instituto Pavlov, fundado em Leningrado, hoje São Petersburgo, durante os anos de ouro da União Soviética, foi inicialmente concebido como um centro de estudo avançado sobre reflexos condicionados e psicologia experimental. Seu nome homenageava Ivan Pavlov, o célebre fisiologista russo. Mas, no subterrâneo do Instituto, longe dos salões vistosos e simpósios científicos, uma ala restrita abrigava algo muito diferente de estudos acadêmicos. Era conhecida internamente como Setor Zero. A entrada era feita por um elevador que descia abaixo da fundação do prédio original. Não havia registro público dessa ala, nem plantas arquitetônicas, nem autorização ministerial, apenas ordens verbais diretas de Moscou, muitas delas vindas de setores da KGB. No auge da Guerra Fria, o Instituto se tornou um laboratório para testes de controle mental, modificação comportamental e condicionamento extremo. O objetivo era criar um ser humano que pudesse ser programado como uma máquina, obedecendo ordens sem hesitação, sem memória, sem consciência. É nesse cenário que surgiu o caso da paciente 239, identificada apenas como Anastasia K. Jovem, 24 anos, moradora da região de Pskov, internada após ser encontrada vagando nua por uma estrada coberta de neve, repetindo em voz baixa uma sequência numérica interminável. Não havia ficha médica anterior, nem parentes localizáveis. Mas havia algo em seus olhos, uma ausência de tempo, como se ela estivesse viva há mais tempo do que devia. Anastasia foi encaminhada ao Setor Zero para um protocolo experimental chamado reflexo de obediência total. A técnica envolvia privação sensorial por dias, repetição contínua de comandos auditivos e aplicação de correntes de baixa voltagem em pontos nervosos para reforço de condicionamento. Em menos de 2 semanas, ela parou de responder a qualquer estímulo verbal espontâneo, só reagindo quando ouvia a frase de comando: "Volte para a sala." O curioso é que, segundo os registros que sobreviveram, essa frase foi usada mesmo fora dos testes, quando ela se levantava da cama, quando comia, quando olhava para a janela. Como se, de algum modo, toda a sua existência tivesse sido reconfigurada para retornar eternamente a um espaço que só existia em sua mente. Em 1982, os testes chegaram ao fim após um colapso elétrico no prédio. O Setor Zero ficou sem energia por 7 minutos. Quando os sistemas voltaram, Anastasia havia desaparecido da cela acolchoada onde estava mantida. Não havia sinais de fuga. A porta de aço, de 12 centímetros de espessura, permanecia trancada. Nenhum guarda relatou movimento. As câmeras, estranhamente, captaram apenas estática. No lugar onde ela estava sentada, havia apenas um caderno. Suas páginas estavam cobertas por desenhos feitos com sangue seco. Todos representavam uma mesma sala, paredes sem janelas, uma única porta fechada e a silhueta de uma mulher sentada no chão, sempre com os olhos riscados. O caso foi enterrado. Literalmente. A cela foi lacrada, o Setor Zero desativado e a maior parte da equipe transferida ou silenciada. Mas o Instituto continuou funcionando na superfície. Um hospital de fachada. Um templo de cicatrizes invisíveis. Décadas depois,
Em 1999, um grupo de estudantes de psiquiatria conseguiu autorização para acessar arquivos históricos do Instituto para uma tese acadêmica. Durante a catalogação, encontraram uma caixa metálica sem identificação. Dentro dela, havia fragmentos rasgados de prontuários, gravações em rolo e 2 negativos fotográficos. Em uma das fotos, um grupo de médicos aparece ao lado de uma paciente em uma sala escura. Mas algo não fazia sentido. Todos os médicos tinham crachás dos anos 70, mas a imagem foi datada eletronicamente como tendo sido feita em 1954, antes mesmo do nascimento de Anastasia. E lá estava ela, ou alguém idêntico, sentada no chão, encarando a câmera com os mesmos olhos ausentes. A outra foto era da cela, vazia. Mas ao aplicar filtro de contraste, uma forma quase imperceptível surgia no canto da imagem, como uma sombra inclinada para a porta. Aqueles que analisaram a imagem relataram mal-estar, náuseas, uma sensação inexplicável de estarem sendo observados. Em 2007, uma enfermeira do instituto relatou ter encontrado uma mulher descalça nos corredores subterrâneos, usando uma camisola antiga. Pensando tratar-se de uma paciente perdida, tentou abordá-la, mas a mulher se virou lentamente e disse: "Volte para a sala." A enfermeira desmaiou no local. Quando acordou, a mulher havia sumido. As câmeras de segurança mostram apenas a enfermeira falando sozinha. Hoje, o setor 0 está completamente selado, mas sussurra-se entre os funcionários mais antigos que, em noites silenciosas, é possível ouvir passos no corredor lacrado. Passos que sempre param na mesma porta, aquela que leva à sala sem janelas. A sala para onde Anastasia sempre volta, mesmo que ninguém mais consiga sair dela. Quinta história. A Estação Fantasma de Moscou, a linha que não está no mapa. Algumas viagens não têm destino, e alguns trilhos levam para lugares que jamais deveriam ter sido escavados. O metrô de Moscou é uma obra monumental. Com mais de 200 estações, túneis profundos e arquitetura grandiosa, é frequentemente descrito como um palácio subterrâneo. Mas há algo por trás das colunas de mármore, dos vitrais, das cúpulas de ouro, uma camada enterrada de histórias que nem o mais corajoso dos condutores ousa confirmar. Lendas sobre uma linha que não existe em nenhum mapa oficial, apelidada por alguns de Linha Zero, circulam entre engenheiros operadores há décadas. Uma linha que só aparece em determinadas noites, quando trens vagos passam por estações sem nome e nunca mais voltam. A história mais conhecida começa em 1983, com o condutor Viktor Malenkov, funcionário exemplar, 15 anos de serviço impecável. Na noite de 12 de abril, Viktor operava o último trem da linha 5. Por volta das 0h17, enquanto passava pela estação Parque Culture, o painel de controle do vagão emitiu um sinal estranho. Um desvio de rota automático foi ativado, redirecionando o trem para um túnel auxiliar. Isso, teoricamente, era impossível. Aquele ramal havia sido selado nos anos 60 por motivo de segurança estrutural. O rádio parou de funcionar. Os passageiros, cerca de 20 pessoas, começaram a notar que o trem estava descendo mais do que o normal. Os túneis, antes bem iluminados, tornaram-se estreitos e escuros. As lâmpadas do vagão começaram a falhar. Em vez de estações normais, os trilhos passavam por plataformas desertas, cobertas de poeira e grafites antigos em cirílico que ninguém mais reconhecia. Um passageiro comentou que vira o nome Zero, Krasnaya Zero, pintado com carvão em uma das colunas. Então o trem parou. Victor relatou que olhou pelo espelho retrovisor do vagão e não havia mais ninguém. Nenhum grito, nenhuma correria, apenas bancos vazios. Ele desceu com sua lanterna e tentou alcançar a entrada da plataforma. No entanto, o túnel atrás dele havia desaparecido. Onde antes havia concreto e trilhos, agora havia apenas uma parede de pedra sólida, como se jamais tivesse existido um caminho. Ele caminhou até o fim da Estação Fantasma. Havia um banco de madeira, uma cabine de bilheteria em ruína e um único cartaz rasgado anunciando um espetáculo de teatro que jamais existiu. A morte chega na estação final. O ar era irrespirável.
Tudo cheirava a poeira antiga e ferrugem queimada. Victor perdeu a consciência. Quando acordou, estava na cabine de segurança da estação seguinte, com os pés cobertos de fuligem e um relógio de bolso em sua mão, um modelo militar da década de 40, com as iniciais VSM gravadas na tampa. Esse relógio pertencia a um condutor desaparecido em 1952, em circunstâncias quase idênticas. O caso foi abafado. Victor, traumatizado, foi aposentado por razões psiquiátricas. Morreu em silêncio em 1991, sem jamais revelar tudo o que viu. Mas não foi o único. Em 2006, um grupo de exploradores urbanos russos, conhecidos como Diggers, usou mapas antigos e sinais de calor subterrâneo para tentar encontrar essa estação fantasma. No terceiro dia de expedição, conseguiram acessar uma entrada escondida atrás de uma parede falsa nos trilhos entre as estações Taganskaya e Kurskaya. A filmagem recuperada mostra os jovens rindo, brincando, até que um som invade o áudio, um apito metálico de trem, vindo de dentro de um túnel que, segundo os engenheiros, estava selado havia mais de 40 anos. A gravação termina abruptamente. Apenas um dos membros do grupo retornou à superfície e jamais voltou a falar. Seus pais afirmam que, toda noite, ele acorda gritando, pedindo para não pegar o trem das 0h17. Quando alguém liga uma televisão ou rádio perto dele, ele entra em pânico. Segundo um psiquiatra que o atendeu, o rapaz parece reagir a sinais sonoros específicos, como se houvesse sido condicionado a evitar algum tipo de chamado. Nos arquivos não oficiais do metrô, há pelo menos 9 registros de trens que desapareceram por minutos ou até horas, retornando vazios ou com falhas inexplicáveis nos sistemas de navegação. Sempre durante a madrugada, sempre nas mesmas rotas, sempre com relatos de estações não catalogadas aparecendo momentaneamente nas janelas. Funcionários antigos evitam falar sobre isso. Dizem que, se você nomear a linha 0 em voz alta dentro das salas de controle, corre o risco de ser transferido para um setor isolado ou demitido por instabilidade emocional. Mas os sussurros continuam. Hoje, passageiros mais atentos dizem que, entre meia-noite e 1 da manhã, é possível ver um brilho estranho ao fundo de certos túneis, como se uma estação estivesse esperando, mesmo onde não deveria haver nada além de escuridão. Às vezes, um trem vazio passa por você, sem registro nos painéis eletrônicos. Outras vezes, você ouve uma voz no alto-falante chamando o próximo destino. Krasnaya 0, estação final. Mas essa estação não existe. Pelo menos, não oficialmente. Sexta história. O culto da lua negra em Petropavlovsk. Quando o império caiu, o que se ergueu das cinzas foi mais antigo que qualquer regime. Após o colapso da União Soviética em 1991, o vasto território russo foi tomado pelo caos. Cidades afundaram em pobreza, antigas instituições ruíram. Nas regiões mais remotas, o Estado simplesmente desapareceu. Nesses vácuos de poder e controle, algo começou a se formar, algo que não precisava de ideologia, nem partido, nem nome. Precisava apenas de fé e de escuridão. Nos arredores de Petropavlovsk-Kamchatka, capital da península de Kamchatka, surgiram os primeiros rumores. Era uma região isolada, cercada por montanhas vulcânicas e florestas densas, onde as noites podiam durar mais de 18 horas no inverno. Ali, uma seita começou a se reunir. Seus membros usavam túnicas negras e carregavam símbolos entalhados em ossos de animais. Reuniam-se sob a lua nova, a lua negra, como passaram a chamar, em clareiras cercadas por pedras empilhadas, onde realizavam rituais que envolviam fogo, cânticos guturais, segundo moradores locais, sacrifícios de animais e, talvez, de pessoas. O governo ignorou os alertas por anos. Mas em 1996, após o desaparecimento de uma equipe de geólogos enviada para estudar atividades sísmicas na região, um inquérito federal foi aberto. O que os investigadores encontraram, ou disseram ter encontrado, jamais foi publicado oficialmente. Um dos agentes, Vladimir Orlov, deixou um diário escondido, recuperado anos depois por sua filha. Nele,
Descreve o que chamou de Círculo das Sombras, uma comunidade completamente isolada do mundo moderno, formada por cerca de 40 pessoas, vivendo em cavernas, cabanas de madeira e túneis escavados na base de uma montanha sem nome. Eles não usavam luz elétrica. Comunicavam-se em um dialeto misturado com palavras antigas do eslavo litúrgico. Mas o que mais perturbou Orlov foi que encontrou nas paredes das cavernas pinturas rupestres recentes, feitas com sangue seco e fuligem, representando figuras humanas com cabeças invertidas, corpos em chamas e luas negras com olhos escorrendo lágrimas. Um símbolo se repetia. Um círculo escuro envolto por tentáculos, sempre posicionado acima de uma figura humana ajoelhada. Segundo Orlov, os membros do culto acreditavam estar preparando o mundo para o retorno de algo chamado o que dorme debaixo do gelo. Diziam que o colapso da URSS era o primeiro sinal, que a ausência do Estado havia permitido que o véu entre os mundos se tornasse mais fino, e que, sob a sexta lua negra após o fim do regime, eles precisavam fazer um oferecimento. Acontece que a sexta lua coincidiu com o desaparecimento de uma jovem chamada Nadia Frolova, de 17 anos, que vivia em um vilarejo a 40 quilômetros da zona de interesse. O corpo dela nunca foi encontrado, mas 2 meses depois, caçadores locais encontraram uma pedra manchada de sangue, com símbolos cortados em profundidade e marcas de unhas nas bordas, como se alguém tivesse sido segurado ali à força. O caso foi arquivado, mas histórias começaram a circular. Diziam que, às vésperas da lua nova, a floresta em torno de Petropavlovsk mudava, que os animais silenciavam, que sombras se moviam entre as árvores, mesmo sem fonte de luz, que se você acampasse ali nessas noites, acordaria com uma corda feita de cabelos humanos amarrada ao seu pescoço, ou ouviria vozes entoando canções antigas, chamando por nomes que ninguém mais lembrava. Em 2009, um documentarista norueguês chamado Erik Dahl chegou à região para produzir um curta sobre cultos pós-soviéticos. Ele e seu guia local desapareceram em menos de 72 horas. O único registro encontrado foi a fita da câmera, enterrada em uma mochila próxima à margem de um rio congelado. A gravação, incompleta, mostra Henrique andando por uma trilha na floresta ao entardecer. Ele ri, comenta que tudo parece tranquilo. Mas ao fundo, quase imperceptível, ouve-se um canto repetitivo em tom baixo que vai se intensificando. A última imagem é de uma fogueira cercada por figuras imóveis, vestidas de preto, encarando a câmera com cabeças cobertas por sacos de linho. A fita termina abruptamente com um estalo. Em 2017, um grupo de pescadores afirmou ter encontrado uma igreja subterrânea escavada na encosta de uma montanha próxima à Baía de Avacha. O lugar estava repleto de crânios de animais, oferendas feitas com pedras negras, uma estátua, metade humana, metade algo marinho. A cabeça era lisa, sem olhos, com uma fenda no lugar da boca. A inscrição dizia: "Somos os primeiros, somos os últimos." O culto nunca foi oficialmente reconhecido, mas sumiços continuam ocorrendo, e a cada lua nova, moradores da região fecham suas portas, apagam todas as luzes e esperam em silêncio. Alguns dizem que os membros da seita ainda vivem lá. Outros acreditam que o culto se dissolveu, mas que algo foi acordado, algo que não depende mais de rituais humanos, algo que observa do fundo da floresta, ou de debaixo da terra, ou do gelo. E quando a lua desaparecer do céu, talvez eles voltem a andar entre nós, vestidos de preto, carregando nomes que não pertencem mais a ninguém. Sétima história. O Homem das Neves de Dyatlov, a testemunha do massacre. Quando a razão falha, o medo encontra novas trilhas no gelo. Fevereiro de 1959. 9 jovens esquiadores, estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, desaparecem nas encostas geladas do Monte Kolassiako, na Sibéria, durante uma expedição. Semanas depois, seus corpos são encontrados em condições inexplicáveis, alguns sem roupas, outros com costelas quebradas, crânios afundados e olhos ou línguas arrancados. A tenda estava rasgada de dentro para fora, como se tivessem fugido em pânico, descalços, para uma nevasca de 30 graus negativos.
Nenhum sinal de luta. Nenhum rastro de outro grupo. O mundo chamou de tragédia. Mas entre os investigadores, houve quem sussurrasse outra palavra: massacre. O que poucos sabem é que os arquivos do caso, liberados parcialmente na década de 1990, omitem um 10º nome. Um homem que supostamente cruzou o caminho dos jovens naquela noite e que nunca foi oficialmente incluído nos relatórios. Seu nome era Alexei Tarasov, um caçador solitário que vivia nos arredores da vila de Vichy. Tarasov era conhecido por sua habilidade de rastrear alces e ursos no meio da nevasca, mas também por histórias que os moradores preferiam não repetir. Diziam que ele falava com o vento, que nunca deixava pegadas, e que certa vez passou 7 dias em uma caverna, sozinho, com os olhos abertos, esperando o branco falar. Em 1981, já velho e com a mente vacilante, Alexei foi internado em um sanatório psiquiátrico em Perm. Lá, gravou 4 fitas com seu depoimento sobre o que viu no Monte Dyatlov naquela noite. As fitas ficaram esquecidas por décadas, até serem descobertas por um pesquisador amador em 2012 e rapidamente confiscadas por autoridades. Mas um trecho transcrito sobreviveu. E ele começa assim. Eles cantavam. Eram jovens e achavam que o frio podia ser vencido com canções. Eu os observei de longe, do alto das pedras. Não queria interferir, mas sabia que estavam perto demais. Perto do sulco. O sulco que não é geográfico, é espiritual. Segundo Tarasov, a montanha Kolassiako, cujo nome, Emansi, significa montanha dos mortos, escondia algo adormecido. Não uma criatura, mas uma presença, um tipo de consciência antiga, despertada por certas frequências sonoras. Ele dizia que os jovens, ao cantar e rir alto à noite, haviam ativado um eco invertido, e o som voltará distorcido, acordando aquilo que jazia sob a neve. No 3º dia, Tarazo disse ter visto uma sombra maior que um urso, mas que se movia como um homem. Aquilo caminhava entre as árvores, deixando marcas profundas demais para qualquer animal conhecido. Tinha braços longos, quase até o chão, e um peito largo como o de um touro. Mas o que mais o aterrorizou foi a ausência de olhos. Onde os olhos deveriam estar, havia apenas gelo. Na noite do incidente, Tarasov afirma ter subido uma das colinas próximas ao acampamento dos estudantes. Viu luzes tremeluzentes no céu, como auroras pálidas, mas com formas geométricas. Ouviu um grito, não humano, mas como se a própria montanha estivesse engasgando. Ele descreve então a cena. Saíram da tenda como ratos fugindo do fogo. Não sabiam para onde correr. E ela, a coisa, estava ali, parada, os braços abertos como cruzes tortas. Quando ela andava, o som do gelo estalava como se estivesse rindo. Tarasov afirma ter visto 2 dos jovens tentando escalar uma árvore para fugir. Um caiu e quebrou o pescoço. Outro, ao alcançar o topo, simplesmente congelou. Seu corpo teria sido encontrado com os olhos abertos e a boca dilacerada, como se tivesse tentado gritar para dentro. As pegadas na neve, segundo ele, foram encobertas. Mas por quem? Na manhã seguinte, quando Tarasov tentou se aproximar do local, foi detido por homens com uniformes militares. Mandaram que ele calasse a boca. Disseram que o que viu era um teste de equipamento. Mas ele nunca acreditou nisso. Porque, segundo ele, uma das pegadas, a maior, não afundava na neve. Ela simplesmente estava ali, pairando, como se tivesse sido impressa no ar antes de tocar o chão. Décadas depois, teorias sobre o incidente de Dyatlov variaram de avalanche a testes militares, passando por histeria coletiva e até encontros com tribos hostis. Mas nenhum deles explica os corpos mutilados, os níveis de radiação em algumas roupas, nem os registros de som que foram capturados por uma estação climática próxima, frequências baixas demais para o ouvido humano, repetidas em intervalos que lembravam batidas cardíacas. O que os arquivos oficiais não mencionam é que, em 1963, outro grupo de esquiadores tentou refazer a trilha. Dos 7 membros, apenas 2 retornaram, e um deles, antes de morrer congelado, rabiscou na neve com os dedos sangrando. Não era o frio.
Não era o vento, era o que está dentro. Desde então, a região é evitada até por caçadores. A neve cobre tudo. O silêncio é total. Mas, dizem, se você caminhar à noite pelo passo de Dyatlov, ainda pode encontrar pegadas, imensas, distantes umas das outras, seguindo uma trilha que não termina, porque quem deixou aquelas marcas nunca parou de andar. Oitava história. Sombra sobre Chernobyl. O quarto reator nunca desligou, o que continua aceso dentro da escuridão abandonada. Quando o reator 4 da usina nuclear de Chernobyl explodiu, em 26 de abril de 1986, o mundo assistiu a um dos piores desastres tecnológicos da história moderna. A radiação se espalhou por boa parte da Europa. Cidades foram evacuadas. Vidas foram interrompidas. Mas, como tantas coisas no território soviético, o que foi mostrado ao mundo era só uma parte da verdade. A maioria conhece a história. Erro humano, falha no sistema, um experimento mal-sucedido que causou o colapso do núcleo. Mas, segundo documentos extraoficiais resgatados em 2010 por um ex-agente da KGB, a verdade é muito mais escura e muito mais viva, porque o reator 4 não explodiu sozinho. E, talvez, nem tenha sido o verdadeiro epicentro. Os relatos começam com um nome quase esquecido, Setor 6, um bloco subterrâneo abaixo da usina principal, construído na década de 1970 sob o pretexto de ser um depósito de equipamentos desativados. No entanto, pesquisadores envolvidos no projeto afirmaram que o 6 não aparecia em nenhum mapa técnico comum, e seus acessos eram restritos até mesmo para engenheiros seniores. A entrada era feita por um elevador escondido atrás de uma parede falsa em um dos corredores do reator 4. Documentos sugerem que o 6 servia como instalação de testes para tecnologias experimentais de energia quântica e campos eletromagnéticos, baseadas em pesquisas confiscadas da Alemanha nazista ao fim da Segunda Guerra. O objetivo: criar um estado de fluxo perpétuo energético, uma usina que nunca desligasse. E segundo o que foi encontrado nos arquivos resgatados, eles conseguiram, por apenas 47 segundos. Mas o suficiente para acordar algo que não era só energia. Em 1997, 11 anos após o acidente, um grupo de cientistas ucranianos obteve autorização para investigar ruídos não identificados captados por sensores no subsolo da usina. O que encontraram, e não consta nos registros oficiais, foi uma série de emissões sonoras regulares vindas do subsolo, semelhantes ao som de uma turbina ou uma respiração mecânica. De acordo com os áudios gravados naquela expedição, havia uma frequência pulsante e ritmada, como um coração batendo, ecoando pelas paredes de concreto enegrecidas. E em um trecho específico, enquanto passavam próximo ao túnel que levava ao 6, o microfone captou, em voz baixa e arrastada, algo que nenhum deles conseguiu explicar. Não desliguem. Os dados foram enviados para Kiev. 2 dias depois, todos os membros da equipe foram dispensados. Um dos cientistas, Vadim Mirokin, desapareceu semanas depois. Sua esposa relatou que ele passava as noites em claro, dizendo que a parede sussurrava números e que havia uma luz viva debaixo da terra. Em 2004, um grupo de exploradores urbanos, os chamados Stalkers, decidiu invadir Chernobyl à noite, usando máscaras, câmeras e mapas antigos. Eles queriam encontrar o lendário Laboratório Negro, o centro de pesquisa secreta soviética associado ao 6. Um dos vídeos postados meses depois mostra os rapazes entrando pela lateral do reator 4, rindo, fazendo piadas. Às 3h12 do vídeo, as risadas cessam. A câmera começa a vibrar, como se um trem estivesse passando nas proximidades. Mas ali não havia trilhos. E mais estranho, as baterias começam a descarregar rapidamente, inclusive as de reserva. Um dos exploradores grita que vê luz atrás da parede. A gravação termina com uma imagem tremida de um corredor escuro e um som de metal sendo arranhado, repetido como um código. 3 arranhões. Pausa. 3 arranhões. Pausa. 3 arranhões. Os corpos deles nunca foram encontrados.
A partir de 2011, funcionários da usina relataram ativação espontânea de sensores térmicos dentro do reator 4, já selado sob toneladas de concreto e aço. Células de fissão, supostamente nativas, voltaram a emitir traços de atividade. Oficialmente, era apenas um recalque térmico. Mas em off, engenheiros falaram de vozes dentro do sarcófago e do aparecimento de símbolos geométricos nas paredes internas, como se alguém ou algo estivesse marcando concreto de dentro para fora. Em 2020, drones enviados à zona de exclusão detectaram um ponto de calor ativo a 12 metros de profundidade, abaixo do reator. Não havia explicação lógica. A área havia sido abandonada por completo. Ainda assim, o calor pulsava em ciclos perfeitos, a cada 9 minutos e 17 segundos. Os cientistas chamaram o fenômeno de coração fantasma. Teorias surgiram: reações químicas residuais, movimentação subterrânea, radiação encapsulada. Mas uma carta anônima, recebida por um jornalista investigativo em Kiev, dizia outra coisa. O reator não quer ser esquecido. Ele quer ser ouvido. O erro não foi deixá-lo explodir. Foi tentar silenciar o que falava com ele. O que resta de Chernobyl hoje é um esqueleto de ferro, ferrugem e silêncio. Mas aqueles que vivem perto da zona de exclusão, especialmente em Pripyat, contam histórias que resistem ao tempo. Luzes que flutuam sobre o reator à noite. Animais deformados que não fogem dos humanos, mas os seguem em silêncio. E uma figura, vestida com o uniforme antigo da usina, que caminha pelas ruínas às 4 horas da manhã, com o rosto escondido sob a máscara de chumbo. Alguns dizem que ele repete os protocolos de segurança em voz alta. Outros, que apenas sussurra números. Mas todos concordam em uma coisa. Ele nunca pisca, porque talvez o que foi despertado no 6 nunca foi feito de matéria. Talvez seja uma ideia, um eco, um reator que não aquece, mas se alimenta da lembrança. E enquanto alguém continuar lembrando, o quarto reator jamais será desligado. Nona história, a vidente do Kremlin, a mulher que sabia demais. Ela previu o fim antes que ele começasse, e desapareceu sem deixar vestígios. Nos arquivos desclassificados da KGB em 2017, um nome que até então parecia lenda voltou a circular entre estudiosos e teóricos da conspiração. Irina Pavlovna Vetrova, nascida em 1932, em Saratov. Durante quase 3 décadas, Irina foi mantida fora dos livros, das fotos oficiais e dos registros civis. Mas dentro dos corredores mais sombrios do poder soviético, ela era conhecida como a voz do Kremlin. Oficialmente, ela era apenas uma consultora de estratégias alternativas. Mas entre agentes de alto escalão, Irina era uma médium psíquica treinada em programas secretos da URSS, criada dentro de instalações ocultas que cruzavam ciências neurológicas, ocultismo e doutrinas esotéricas confiscadas do Terceiro Reich. Tudo começou em 1958, quando uma equipe médica do Instituto Pavlov registrou um caso estranho. Uma paciente recém-admitida, Irina Vetrova, de apenas 26 anos, teria entrado em um estado de catatonia voluntária após tocar um uniforme militar manchado de sangue. Durante as 72 horas seguintes, ela permaneceu imóvel, mas seus sinais cerebrais apresentaram picos de atividade jamais vistos, como se ela estivesse acessando múltiplas consciências ao mesmo tempo. Ao acordar, Irina escreveu em um pedaço de papel 3 frases. Berlim não era o fim. Havana vai arder, e a foice será enterrada em neve, não em glória. Nada disso fazia sentido, ainda. Mas 2 meses depois, ela foi levada discretamente para Moscou e nunca mais registrada como civil. Durante os anos 60 e 70, diversas decisões estratégicas do Kremlin coincidiram com previsões feitas por fontes não convencionais, segundo documentos internos do Politburo. Entre elas, a antecipação do fracasso da invasão soviética no Afeganistão, ainda em 1978. A queda do voo 902, um avião de passageiros coreano atingido por engano pela defesa soviética, que Irina teria previsto com 4 dias de antecedência. O acidente nuclear em Sverdlovsk, em 1979, considerado acobertado até hoje.
As informações vinham sempre de um canal silencioso, operado por apenas 2 agentes que se reportavam diretamente ao Comitê de Ciência Anômala, uma divisão clandestina da KGB extinta após o fim da União Soviética. Em 1983, Irina Vetrova foi convocada para uma reunião sigilosa no Kremlin, com membros do alto escalão, incluindo Yuri Andropov. Segundo os poucos trechos legíveis do dossiê 1034, ela entrou na sala, sentou-se diante dos generais e disse apenas: "O urso cairá de joelhos diante de sua própria sombra, e quando isso acontecer, vocês vão me apagar." Ninguém entendeu. Mas 6 anos depois, em 1989, o Muro de Berlim caiu e a URSS começou a ruir por dentro. O estranho é que Irina já não estava mais em lugar algum. Seu desaparecimento ocorreu em 1986, durante a crise de Chernobyl. De acordo com os registros, ela estava hospedada na Dacha 12, uma casa de campo isolada nos arredores de Moscou, mantida pelo Estado para funcionários de alto sigilo. No dia 1º de maio, uma equipe foi enviada para escoltá-la de volta à capital, mas encontrou a casa vazia. Na mesa da cozinha, havia apenas um caderno aberto com uma frase escrita repetidamente: "O futuro sangra em linhas que ninguém quer ler." Na parede do quarto, desenhado com carvão, havia um olho humano cercado por números e coordenadas geográficas, que, anos depois, foram decifradas como apontando para Pripyat, exatamente onde o reator 4 explodira dias antes. Coincidência? Os anos se passaram e Irina Vetrova foi varrida dos registros, mas não da memória de quem a conheceu. Um agente aposentado, identificado apenas como MK, revelou em uma entrevista anônima que Irina era mais que uma vidente. Ela ouvia as rachaduras do tempo. Era como se o próprio futuro falasse com ela, mas com um preço. Cada previsão a deixava mais pálida, mais frágil, como se ela estivesse vivendo todas as possibilidades de uma só vez. MK também revelou que, antes de desaparecer, Irina havia feito uma última previsão, sussurrada durante uma sessão particular em 1985. O Kremlin será vermelho outra vez, mas não com bandeiras, com olhos, e eles estarão abertos, todos ao mesmo tempo. Em 2007, um grupo de exploradores encontrou um bunker abandonado nos arredores de Novosibirsk. Lá dentro, entre papéis queimados e equipamentos analógicos destruídos, encontraram uma gravação em fita magnética datada de 1984. A voz na fita, aparentemente de Irina, diz: "Se essa fita for ouvida, é porque fracassamos. O ciclo voltou. Não é uma guerra entre nações. É uma guerra entre os futuros possíveis." E um deles aprendeu a responder. A fita termina com uma música infantil tocando ao fundo, distorcida. Depois, silêncio. Mas o medidor de ondas do gravador continua registrando o som, por 9 minutos inteiros, mesmo sem que nada seja ouvido. Hoje, muitos acreditam que Irina morreu. Outros dizem que ela foi levada para um dos complexos secretos no Ártico russo, mantida viva sob sedativos, para que o futuro continue sussurrando. Mas há quem acredite em algo diferente. Um oficial da atual administração, sob anonimato, afirmou que uma velha senhora de cabelos brancos aparece vez ou outra nos arredores do Kremlin, parada sob as luzes da Praça Vermelha, sussurrando em línguas extintas. Nunca é vista chegando, nunca é vista saindo, mas sempre está ali quando o país entra em crise. Porque talvez o futuro nunca precisou ser previsto. Talvez ele já estivesse escrito, e apenas uma mulher teve coragem de ler tudo até o fim. 10ª história. As bonecas de Ushanka, espíritos presos em trapos. Ninguém sabia quem costurava, mas todas sabiam seu nome. Na vastidão congelada da Sibéria, cercada por pinheiros retorcidos e neve que nunca derrete, ficava a colônia penal 17K, um dos inúmeros gulags soviéticos erguidos para apagar da história aqueles que ousavam desafiar o regime. Entre barracões em ruínas e celas enferrujadas, há uma história que os guardas não ousavam contar em voz alta. Uma história sussurrada entre os presos, passada adiante não em palavras, mas em olhares e silêncios. Eles falavam das bonecas.
pequenas, feitas à mão, chamadas apenas de as bonecas de Ushanka. O apelido surgiu porque todas vinham com um pequeno gorro de lã costurado na cabeça, uma espécie de Ushanka artesanal, feita de trapos de roupas dos próprios presos. Mas o que as tornava realmente perturbadoras era que nenhuma delas tinha rosto. Em vez de olhos, apenas linhas costuradas. No lugar da boca, um X costurado com fios escuros. E, segundo os relatos mais antigos, cada boneca era feita no exato dia em que um prisioneiro morria de forma violenta dentro da colônia. O primeiro registro veio de um diário resgatado após a dissolução da URSS. Escrito por Alexei Bortiko, ex-funcionário administrativo do campo, o diário descreve: hoje encontramos o corpo de Sergei Ivanov pendurado atrás da ala médica. Nenhuma carta de suicídio, nenhum aviso. Mas na cela vazia, sobre a cama, estava uma boneca, pequena, trançada com os fios do próprio cobertor de Sergei. Não fomos nós que a fizemos, e todos os internos juram não ter visto ninguém entrar. Na noite seguinte, os guardas relataram ter ouvido sussurros vindos da cela 12, onde o homem havia morrido. Sussurros com seu nome, repetido lentamente, como se alguém estivesse tentando lembrar. Nos meses seguintes, outros casos ocorreram. Um delator foi esfaqueado no refeitório, boneca encontrada no bolso. Uma mulher acusada de espionagem soviética morreu congelada, boneca deixada nos trilhos da entrada, com cachecol dela em miniatura. Um capataz, notório por torturar presos, caiu escada abaixo em circunstâncias inexplicáveis, boneca sob seu travesseiro, com a boca costurada em arame farpado. Mas o que mais assustava era que ninguém jamais era visto confeccionando essas bonecas. Elas apenas apareciam. Sempre à noite. Sempre no mesmo dia da morte. Em 1972, uma nova leva de prisioneiros chegou ao 17K. Entre eles estava Yekaterina Borodina, uma camponesa de 53 anos, condenada por práticas ocultistas. Ela dizia conversar com os mortos por meio de objetos deixados para trás, botões, pedaços de papel, alfinetes. Durante o interrogatório inicial, um dos tenentes perguntou de forma irônica: "E os mortos te respondem com bonequinhas?" E Ekaterina apenas sorriu. "Não, tenente, eles respondem com nomes, mas às vezes eles se costuram por conta própria." Naquela mesma noite, o tenente foi encontrado morto em seu posto, olhos virados, mãos trêmulas, e com uma boneca sobre a mesa, usando o distintivo dele como colar. O medo tomou conta da colônia. Os presos começaram a evitar objetos de pano, a rasgar seus próprios cobertores, a recusar gols e charpes. Os guardas, supersticiosos, queimavam qualquer boneca encontrada, mas elas voltavam, sempre. E os sussurros, esses pareciam aumentar. Um guarda notou em seu relatório: "Não são apenas nomes, são frases inteiras agora." Alguém sussurrou meu nome completo e disse: "Sua boneca já está pronta. Ela espera que você durma." Em 1980, após uma série de deserções inexplicáveis entre os próprios soldados da base, o Gulag 17K foi oficialmente desativado. Mas os moradores da vila mais próxima, chamada Polianka, ainda relatam incidentes estranhos até hoje. Crianças encontram bonecas enterradas na neve. Cães latem para pontos vazios no campo. E, de tempos em tempos, moradores relatam ter ouvido seus nomes sussurrados no meio da madrugada, vindo do mato. Um pastor local chegou a dizer, em entrevista: "Se ouvir seu nome e estiver sozinho, não responda, porque quem chama já sabe como costurar você também." Em 2013, uma expedição russa documentou a visita às ruínas do 17K. O vídeo, disponível apenas em fóruns da Deep Web, mostra um dos integrantes encontrando uma sala secreta trancada por correntes. Ao arrombá-la, encontraram que parecia ser um quarto infantil, com centenas de bonecas penduradas nas paredes. No chão, escrito em carvão, havia uma frase em cirílico: "Os trapos ouvem, os trapos veem, os trapos nunca esquecem." A filmagem termina abruptamente,
com o operador da câmera gritando em pânico. O áudio final é abafado, mas antes de cortar, é possível ouvir um sussurro muito próximo do microfone dizendo: "Essa é para você." Hoje, turistas aventureiros ainda tentam chegar às ruínas do 17K. Alguns voltam, outros não. Mas os poucos que retornam às vezes carregam algo nos bolsos que não estava lá antes. Uma boneca, sem rosto, com trapos familiares e com um nome costurado no peito. O nome deles. 11ª história. O sino de Yamal, quando a terra abriu o inferno. Alguns buracos não querem ser fechados, porque o que saiu deles ainda anda por aí. Na península de Yamal, ao norte da Sibéria, a paisagem é brutal. Ventos cortantes, tundras silenciosas e noites tão longas que parecem eternas. Mas foi só em 2014, quando uma cratera gigantesca surgiu do nada, que o mundo passou a olhar para Yamal com olhos desconfiados. A cratera era funda, mais de 60 metros, e perfeitamente circular. Os cientistas alegaram que o fenômeno fora causado por gases acumulados sob o permafrost, resultado do aquecimento global. Mas os moradores nativos da etnia Nenets, pastores de renas que viviam na região há gerações, contaram outra história. Uma história antiga, sussurrada por xamãs, contada ao redor de fogueiras. Eles diziam que aquele era o lugar onde a terra grita, onde sinos tocam sem mão humana, onde o inferno sussurra, esperando uma brecha para subir. Em 2016, uma expedição liderada por Anatoly Michenko, geólogo russo, decidiu descer até o fundo da cratera com uma equipe de 3 pessoas. A missão seria rápida: coletar amostras, registrar dados sísmicos e sair. Mas assim que desceram, os aparelhos começaram a falhar. Brúxulas giravam em círculos, rádios chiavam, baterias drenavam em segundos. Anatoly, em seu diário de bordo, escreveu: "Há algo errado aqui embaixo. O ar vibra de um jeito estranho, como se a terra respirasse." Na manhã seguinte, apenas Anatoly voltou à superfície, tremendo, em choque, com os olhos vidrados. Quando questionado sobre os colegas, ele apenas repetia: "Eles desceram demais." Ou melhor, foram puxados. Internado em um hospital psiquiátrico de Novosibirsk, Anatoly começou a desenhar compulsivamente círculos concêntricos, espirais, formas geométricas impossíveis. E sempre, em cada folha, um mesmo símbolo, uma espécie de sino preto, com linhas irradiando para fora como se emitisse som ou energia. Os médicos diagnosticaram psicose induzida por trauma. Mas entre os arquivos confiscados por militares que assumiram a investigação, um áudio gravado por Anatoly antes da perda dos rádios vazou para fóruns obscuros na internet. No arquivo, é possível ouvir a respiração dos membros da expedição, até que um som agudo começa ao fundo. Um tilintar de sino, distante, constante. E então, vozes, fracas, mais distintas, em russo arcaico, dizendo frases como: "A cova abriu, e ele voltou." Pele costurada, olhos costurados, bocas abertas. Aquele que vibra, aquele que treme, aquele que vê no escuro. Moradores próximos começaram a relatar pesadelos recorrentes, figuras encapuzadas saindo do chão, sinos tilintando ao vento, e uma presença sem rosto observando do alto da colina onde a cratera se abriu. Pastores de renas diziam que os animais se recusavam a chegar perto da área, travando as pernas e urrando como se sentissem algo abaixo da terra. Em um caso documentado por jornalistas noruegueses, um acampamento nênia foi encontrado abandonado às pressas. Nenhum sinal de violência, mas os trenós foram deixados com comida ainda quente nas tigelas. Dentro de uma das tendas, uma criança deixou um caderno aberto com um desenho, um homem alto, envolto em sombras, com sinos pendendo do corpo como se fossem parte de sua carne. Em 2019, uma segunda cratera se abriu a 27 quilômetros da primeira. Dessa vez, sem qualquer explicação geológica. Nenhum gás, nenhum tremor. Apenas o som, descrito por satélites como uma frequência baixa, quase inaudível, mas constante. O som de um sino subterrâneo. O governo russo isolou a área. Declarou zona de segurança ambiental e baniu sobrevoos.
Mas relatórios vazados indicam que drones enviados à cratera desaparecem após 13 segundos de filmagem. Sempre o mesmo tempo. Sempre com a última imagem captada sendo uma sombra curvada surgindo do fundo. A teoria mais aceita nos círculos conspiratórios é de que as crateras de Yamal não são naturais. São selos antigos, portões, aberturas para algo que esteve trancado sobre a Sibéria por milênios. Um antigo texto de um xamã Nene, recuperado por um antropólogo em 1978 e mantido longe do público, falava sobre uma entidade chamada Kurum, o vibrante, uma criatura que se alimenta de som e medo, que dorme sob a terra, trancada por sinos encantados que soam eternamente para mantê-la presa. Se o som cessar, ela sobe. Se alguém ouvir o sino e responder, ela vem. Hoje, há registro de mais de 20 crateras semelhantes surgindo em Yamal e regiões vizinhas. Nenhuma com explicação satisfatória. Nenhuma com acesso permitido. Mas moradores continuam ouvindo. Sinos que tocam em noites de vento. E quando alguém pergunta de onde vem esse som, há sempre um silêncio e uma resposta engasgada. Não é o som, é o que ele anuncia. Em 2022, um grupo de documentaristas finlandeses desapareceu tentando filmar a principal cratera. Dias depois, o único item encontrado foi um tripé quebrado, uma câmera caída no chão. O vídeo, resgatado parcialmente, mostra apenas os primeiros 2 minutos. Imagem de tundra, gelo e, ao fundo, o sino. Baixo, mais nítido, até que alguém na filmagem diz: "Escutam isso? Parece que está mais perto agora." A filmagem corta. O resto do arquivo está corrompido. Ou, segundo especialistas em áudio, regravado por cima com camadas do mesmo som. Um sino. Tocando. Sem parar. 12ª história. O trem dos condenados. Passageiros que nunca chegam. Ninguém vê de onde ele vem. Ninguém sabe para onde vai. Mas quem sobe não volta. Na vastidão gelada da Rússia, com seus trilhos esquecidos, estações abandonadas e túneis soterrados pelo tempo, há um trem que ninguém admite oficialmente existir. Ele não está em nenhum horário oficial, nenhum mapa ferroviário. Mas para maquinistas mais antigos, seguranças noturnos e vigias das linhas mais remotas da Transiberiana, há uma verdade que se repete com sussurros e olhares evitados. Existe um trem fantasma que atravessa o país nas madrugadas mais silenciosas. Ele não apita, não faz barulho, mas sua chegada é precedida por neblina espessa e um frio que paralisa os ossos. O primeiro relato documentado data de 1938, pouco antes do início da Grande Guerra Patriótica. Um vigia da estação de Kazan escreveu em seu diário: "Ouvi o chiado dos trilhos, como se algo se aproximasse, mas não havia vento. A fumaça surgiu do nada, e em meio à névoa, vi vagões antigos, enferrujados, mas iluminados por dentro. Vi rostos olhando pelas janelas. Rostos que não pareciam vivos." Naquela mesma semana, 3 ferroviários desapareceram sem deixar vestígios, e a estação foi fechada por reformas. O que chama a atenção é que, sempre que o trem dos condenados é visto, alguém desaparece. Moradores próximos às linhas mais antigas dizem que pessoas são atraídas por ele. Alguns saem à noite sozinhos, como que hipnotizados. Outros afirmam ter ouvido uma voz suave chamando pelo nome. E então caminham até os trilhos. E nunca mais são vistos. Em 1971, um ex-militar chamado Yuri Drozdov, trabalhando como guarda ferroviário em uma linha secundária da região de Perm, reportou oficialmente o aparecimento do trem. Segundo seu relatório, na madrugada do dia 4 de março, ele viu a neblina subir repentinamente. Um trem antigo, com a pintura desbotada e o símbolo da foice e martelo quase apagado, se aproximou. Mas ele não fazia som, nem motor, nem rodas. Yuri apontou sua lanterna e tentou contato via rádio. Nada. Quando o trem passou por ele, viu os passageiros imóveis olhando fixamente. Todos com roupas de diferentes épocas. Soldados da Primeira Guerra, mulheres com véus dos anos 20, operários dos anos 50.
e todos com os olhos brancos, como se tivessem sido queimados ou arrancados. Ao final do comboio, Yuri viu algo ainda mais perturbador. Um vagão escuro, sem janelas, coberto por inscrições em cirílico antigo, como uma espécie de cela. E ele jura que ouviu batidas vindas de dentro, batidas acompanhadas de gritos abafados. Yuri foi declarado insano e aposentado à força. 2 meses depois, cometeu suicídio deixando uma única frase em sua carta: "Eu vi para onde eles vão, e eu os ouço todas as noites, passando por minha janela." Durante os anos 80, com o avanço dos satélites e equipamentos térmicos, cientistas do Instituto de Transporte de Novosibirsk tentaram rastrear a origem do trem. Mas os dados sempre eram inconclusivos. Em alguns casos, os sensores registravam temperaturas negativas extremas, como se uma bolha de vácuo térmico atravessasse as linhas. Em outros, os trilhos literalmente vibravam sem motivo algum, como se um trem passasse sem deixar marcas. A lenda tomou novo fôlego nos anos 2000, quando vídeos começaram a surgir na Deep Web russa, mostrando o trem passando por estações desativadas. As filmagens são tremidas, em baixa qualidade, mas em todas elas há um detalhe que permanece inalterado: o último vagão. Sempre o mesmo, preto, sem janelas, com um número riscado na lataria, 07734. Quando esse número é invertido em espelho, ele forma a palavra Hello, uma possível provocação, ou uma assinatura da própria entidade que rege o trem. Alguns estudiosos do ocultismo soviético acreditam que o trem dos condenados não é apenas uma assombração, mas sim um purgatório em movimento. Um lugar para onde vão as almas que não encontraram paz, criminosos de guerra, vítimas de purgas políticas, desertores, traidores, inocentes esquecidos nos gulags. Parece absurdo, mas há registro de pessoas desaparecidas cujas fotos apareceram depois refletidas nas janelas do trem em filmagens analisadas quadro a quadro. Em 2021, uma imagem viralizou em fóruns paranormais. A foto mostrava uma estação abandonada na região de Omsk, com o trem passando ao fundo. No reflexo da janela central, havia o rosto de um menino de 9 anos desaparecido em 2018, a mesma roupa, o mesmo boné e olhos completamente brancos. A pergunta que permanece é: para onde esse trem leva seus passageiros? Alguns acreditam que o destino final é o Depósito Zero, um local mítico citado em textos apócrifos da KGB, um espaço fora do tempo, onde tudo que foi apagado pelo regime soviético ainda existe, como se fosse o Museu da Dor. Outros dizem que o trem simplesmente circula eternamente, movido por uma força que se alimenta de tristeza e memória, eternamente cheio e eternamente buscando mais. Há apenas um jeito de não embarcar. Nunca responder se alguém te chamar à noite perto dos trilhos. Nunca siga seus destinos distantes ou passos solitários sobre os dormentes. E se vir a neblina baixar de repente, feche os olhos. Não olhe para os vagões, porque se eles olharem de volta, você já está dentro. 13ª história: o espelho vermelho, relíquia de Rasputin, maldição dos Romanov. Alguns objetos não foram feitos para refletir o que é visível, mas aquilo que virá, e cobrarão caro por mostrar. O espelho não é grande. Mede cerca de 40 centímetros de altura, moldura dourada ornamentada com símbolos eslavos antigos. Mas o que o torna lendário e temido é seu vidro. Não reflete como os outros. Em vez disso, brilha com um tom rubro profundo, como se tivesse sido tingido com sangue ressecado há séculos. Chamam-no de espelho vermelho de Rasputin. Dizem que ele foi usado pelo próprio místico nos últimos anos da dinastia Romanov, durante suas sessões secretas com a czarina Alexandra. Segundo registros obscuros, Rasputin afirmava que o espelho podia ver o futuro, mas não qualquer futuro, somente tragédias. Desgraças, mortes, desastres, o espelho não mostrava esperança. Ele mostrava a inevitabilidade. A primeira menção concreta ao objeto surge em 1915, em uma carta interceptada da baronesa Sofia von Glinka, cortesã ligada ao círculo interno da corte imperial. Ela escreve: esta manhã fui convocada aos aposentos da czarina. Rasputin estava lá,
e entre nós, sobre a mesa, repousava o artefato. Quando olhei, vi São Petersburgo em chamas. Vi multidões gritando, e vi os rostos da família imperial mortos. O olhar de Rasputin brilhou. Ele disse, não é uma maldição, é a advertência. Quando a Revolução estourou em 1917, o espelho teria sido escondido por um monge leal aos Romanov. Mas, décadas depois, o objeto reapareceu misteriosamente em um cofre do KGB, identificado apenas como item #233. O Krasny significa vermelho. O objeto foi estudado por cientistas e ocultistas soviéticos no Instituto de Pesquisas Esotéricas de Moscou, um órgão tão secreto que seu nome nunca apareceu em documentos oficiais. Das 8 pessoas envolvidas no experimento inicial, 5 morreram em menos de 2 meses. As mortes variaram: infarto, queda de uma escada, suicídio, explosão acidental de laboratório. Mas todos tinham algo em comum. Relataram visões apavorantes após olhar para o espelho. Um dos pesquisadores, Pavel Trofimov, teria escrito em seu diário: olhei por 7 segundos. Vi minha filha, ainda bebê, sendo tragada por chamas. Vi minha própria boca se mover, mas não era a minha voz. Não durmo há dias. Quando fecho os olhos, o vermelho ainda está lá. O diário foi encontrado em seu bolso quando ele se jogou da ponte Kaypsen-Skepflon, em Moscou. O espelho foi então lacrado em uma caixa de chumbo e trancado em um dos cofres subterrâneos de Leningrado. Mas durante o colapso da União Soviética, com os arquivos sendo vendidos no mercado negro, o artefato desapareceu. Só que os relatos voltaram. Nos anos 2000, surgiram vídeos obscuros em fóruns russos mostrando jovens tocando em um espelho avermelhado, rindo nervosamente, para depois começarem a gritar, sem razão aparente, até desmaiarem. A maioria dos vídeos era deletada rapidamente. Quem tentava investigar, sumia. Em 2011, o Museu Etnográfico de Tons recebeu uma doação anônima, um espelho em moldura dourada, vidro levemente rubro. Não havia bilhete, nem histórico. Apenas uma nota com a inscrição: propriedade de Rasputin. Refletirá o que você não quer ver. O museu colocou o item em exibição por 3 semanas. Nesse período, um visitante sofreu um derrame cerebral, súbito após fitar o espelho por tempo prolongado. Um segurança desapareceu no turno da noite. Seu walkie-talkie foi encontrado quebrado perto da sala de exposições, com o som de risos abafados gravados. A curadora-chefe entrou em licença médica após alegar que o espelho a chamava pelo nome toda noite. O espelho foi novamente lacrado e enviado ao depósito do governo. Mas ele nunca chegou ao destino. O caminhão que o transportava capotou em uma estrada congelada. O motorista foi encontrado morto, com os olhos totalmente brancos e o corpo virado para o espelho estilhaçado no banco do passageiro. Mas há quem acredite que o espelho nunca se quebrou, que ele apenas se fragmentou, e que cada pedaço ainda carrega a maldição original. Fragmentos teriam sido comprados por colecionadores ocultistas na Suíça, em Praga, no leste da Ucrânia. Cada novo dono teria o mesmo destino: enlouquecer lentamente, passar a ver tragédias antes que aconteçam, e não conseguir evitar. Um padre ortodoxo exorcista, consultado por jornalistas em 2018, foi direto: a relíquia foi tocada pelo espírito do próprio Rasputin. Ele não previa o futuro. Ele o criava. O espelho é a porta. A teoria mais assustadora, porém, é uma que poucos ousam repetir. O espelho não mostra o que vai acontecer com você, mas o que você mesmo fará aos outros. Ele mostra o monstro dentro de quem olha e o transforma em realidade. Por isso, a última advertência nos arquivos soviéticos, escrita em vermelho, permanece como um alerta sombrio. Se olhar por mais de 9 segundos, já será tarde demais.